Gente, agora a gente vai relembrar o que é a influência social. A gente discutiu muito em sala a influência social a partir de dois casos, do assassinato da Kitty Genovese e do suicídio coletivo de Jonestown. Eu vou deixar disponível, como eu disse, o slide para vocês e prestem bastante atenção nas explicações dos conceitos principais que eu vou trazer aqui para vocês, para ficar bem claro e vocês não terem nenhuma dificuldade, tá? Essas forças sociais que a gente está sujeito o tempo inteiro, ou seja, a gente está influenciando o comportamento um do outro o tempo inteiro, tá? E isso faz com que exista essa discrepância entre o que a gente diz que vai fazer e o que a gente faz de fato, né? A gente tem discrepância o tempo inteiro, né? E aí, diante disso, a psicologia social conseguiu compreender a partir de dois conceitos principais. São três forças sociais que a gente vai ver, né? A concordância, né? A conformidade, a concordância e a obediência são os três principais forças sociais que trabalham para a gente se influenciar o comportamento um do outro. A conformidade é o principal deles, tá? A conformidade é o que acontece com a gente no sentido da gente mudar o nosso comportamento, a nossa crença ou as nossas decisões para a gente se conformar com uma norma do grupo, em resultado ou de uma pressão que é real desse grupo ou a uma pressão que é imaginada, não necessariamente precisa ser real, tá? Então, ou seja, é uma dúvida que dá em algumas situações grupais do indivíduo não ter certeza da sua ação, se a sua ação ou o seu julgamento estão corretos. Então, ele duvida, inclusive, da sua percepção. E pode buscar a norma do grupo, ou seja, como as pessoas estão agindo à minha volta, é uma dúvida a respeito de si mesmo, tá? E buscar no outro as referências de comportamento. Isso geralmente acontece em função de um desejo de obter a aprovação do grupo ou para evitar a desaprovação mesmo dos outros, tá? Então, ou seja, diante dessa insegurança, principalmente quando a gente trata de momentos de tensão, tá? Em que são abruptos, a gente pode estar lidando com essas forças sociais, tá bom? Existem alguns fatores situacionais que são importantes, a gente falou da anonimidade, a questão do sigilo, ou seja, se tivesse sigilo mais, se não tivesse sigilo, a possibilidade do indivíduo estar sujeito a essa força é menor, né? Ou seja, quanto mais eu vou ter mais conformidade a partir do momento em que eu estou exposto mesmo de fato, ou seja, que eu vou ser julgado, avaliado, aí eu estou completamente sujeito a essas forças sociais, tá? A concordância a gente usou para falar dela principalmente do suicídio coletivo de Jonestown, ou seja, é fazer com que o indivíduo vá concordando comigo e eu vou conseguindo usar questões de manipulação mesmo. A gente falou que técnicas de vendas usa basicamente essa força social, né? Que é a da concordância. A gente pode conseguir isso, por exemplo, se eu quero que a pessoa concorde comigo em algo absurdo, eu posso fazer com que essa pessoa fazer um pedido bem simplesinho, muito fácil dela, que não lhe custa nada, né? Fazer, e depois eu venho com um pedido maior, o indivíduo vai se sentir comprometido já com aquilo. Eu dei o exemplo do abaixo-assinado, que depois acaba chegando num outdoor na frente da casa do indivíduo, né? Então, ou seja, a gente pode ir conseguindo fazer com que o indivíduo vá concordando com questões cada vez maiores. A gente vê isso muito em telemarketing, né? E outra técnica, que é da porta na cara, a gente faz o inverso, um pedido absurdo que essa pessoa vai negar, e aí eu peço algo muito razoável, trivial, e faz que geralmente eu consigo fazer com que o indivíduo concorde. Isso, geralmente o indivíduo vai se comprometendo, e uma vez que ele se compromete, fica muito difícil, ele vai se emaranhando, e tem uma dificuldade, a força de pressão desse grupo vai crescendo, tá? Por isso foi possível no suicídio coletivo de Jonestown ocorrer, porque a força social vai crescendo cada vez mais, tá? A força
da conformidade e da concordância também, né? E a obediência, que é a última dessas forças sociais, fala muito da gente seguir as ordens de uma pessoa de autoridade. A gente viu em sala esses estudos de Milgram, em que a autoridade, lógico, dentro de uma situação que era completamente simulada, né? O professor pedia para que o aluno executasse sim o choque àquele sujeito, um pretenso sujeito de pesquisa, e o aluno, mesmo sabendo que aquilo poderia trazer riscos para o indivíduo, ele concordava e fazia, obedecia à autoridade, se isentando da responsabilidade diante do que ele pudesse estar fazendo de mal, né? Então, é uma outra força social também importante quando a gente vai falar dentro do contexto jurídico e dentro das ações, né, do comportamento humano, ok? Então, a gente se influencia a partir principalmente dessas 3 forças sociais que a gente reviu aqui agora.